Filmes, especialmente aqueles baseados em fatos reais, podem nos dar uma boa visão sobre eventos históricos, como guerras, a caçada a um serial killer específico ou a vida de figuras históricas, por exemplo. Mas alguns filmes se baseiam em eventos assustadores e sem explicação lógica. E muitas vezes são esses que permanecem na memória por décadas após o lançamento. Número 10. As bonecas Raggedy Ann foram criadas pela primeira vez em 1915 pelo autor e ilustrador Johnny Gruelle. Ele decidiu fabricar esses brinquedos infantis populares após se inspirar em uma boneca feita por sua mãe. Após a primeira boneca feita para sua filha fazer sucesso, ele passou a vendê-las em 1918. Mas uma dessas bonecas, que foi comprada em 1970, foi imortalizada em um filme chamado Annabelle, já que dizem que o brinquedo era assombrado, uma teoria que foi confirmada por dois dos mais famosos investigadores paranormais de todos os tempos, Ed e Lorraine Warren. A história começou em 1970, quando uma mulher comprou uma boneca Raggedy Ann antiga para sua filha Donna, que estudava enfermagem, em uma loja de hobbies em Hartford, Connecticut, sem imaginar que isso mudaria suas vidas para pior. Donna ia comemorar seu aniversário e sua mãe achou que a boneca era o presente ideal. Na época, Donna morava em um pequeno apartamento com suas colegas Angie e Lou e colocou o brinquedo em sua cama com outras decorações. Nenhum colega de quarto imaginava o que viria a seguir. Em poucos dias, eles suspeitaram que havia algo sinistro na boneca e acreditaram que ela estava assombrada. No início, pensaram estar imaginando, mas logo perceberam que a boneca mudava de lugar quando não olhavam. Eles ignoraram até que a boneca passou a surgir em cômodos diferentes dos que foi deixada, o que os preocupou. Às vezes, eles a encontravam sentada ereta, com as pernas cruzadas ou com os braços cruzados na frente do corpo. Em várias ocasiões, ela foi encontrada em pé, o que não deveria ser possível. Donna às vezes deixava a boneca de propósito no sofá, mas sempre a encontrava de volta em sua cama. Sempre que saíam, portas e janelas do apartamento estavam fechadas e trancadas, sem sinais de entrada de alguém. Às vezes, de forma perturbadora, ela encontrava a porta do quarto fechada, mesmo tendo deixado aberta ao sair de casa. Isso durou cerca de um mês e as duas mulheres começaram a temer Annabelle. Mas então tudo piorou muito. Um dia, ao voltarem para casa, Donna e Andy acharam um bilhete escrito: "Ajude-nos!" e notaram que a letra parecia de uma criança pequena. Outro dizia: "Ajude o Lou." E embora isso já fosse assustador, ficaram ainda mais ansiosas ao notar que não havia papel no apartamento igual ao do pergaminho dos bilhetes. Numa noite, Donna notou material biológico nas mãos e no peito da boneca e procurou uma médium que fez uma sessão espírita. Ela afirmou que Annabelle era, na verdade, uma garotinha que havia vivido na propriedade muito antes do prédio de apartamentos ser construído. O espírito dela, segundo a médium, havia entrado na boneca porque gostava de Donna e Andy. Donna decidiu que não havia problema em o espírito permanecer ali. Segundo Lou, isso foi um erro, pois ele acordou certa noite e em instantes estava sendo estrangulado pela boneca. Após outros incidentes assustadores, Ed e Lorraine Warren foram chamados para investigar. Eles concluíram que a boneca não estava assombrada, mas possuída, e que, se os colegas de quarto não tivessem procurado o casal, provavelmente um deles também seria possuído em breve. Um exorcismo foi feito e os Warren decidiram manter a boneca para evitar novos males. Mas eles passaram por vários outros eventos aterrorizantes atribuídos ao brinquedo, e hoje ela é mantida em uma caixa especialmente feita no Museu do Oculto deles. Número 9. Ed e Lorraine Warren trabalharam em muitas investigações paranormais bem documentadas, algumas das quais serviram de inspiração para filmes de terror como Evocando Espíritos, de 2009, que é baseado nas experiências da família Snedeker. Tudo começou quando a família se mudou para uma nova casa em Connecticut, esperando criar um ambiente saudável para seus 3 filhos e 2 sobrinhas.
A casa era próxima da clínica onde Philippe, filho deles, tratava o câncer. Mas apenas algumas horas depois de chegarem, Philippe fez um comentário preocupante, dizendo que acreditava que a casa era maligna e que eles precisavam sair imediatamente. Como esperado, os adultos ignoraram suas preocupações e sua mãe, Carmen, depois disse que esse foi um dos maiores erros que cometeu. Poucas horas após a mudança, começaram a ouvir barulhos estranhos na casa, que antes era uma funerária. A atividade logo aumentou e eles passaram a sentir uma presença invisível, tocando ou até dando tapas. Philippe começou a ver um jovem com cabelos longos que iam até a cintura e eles conversavam todos os dias. Às vezes, a figura ficava imóvel em um lugar, repetindo o nome do garoto várias vezes, enquanto em outras ocasiões ameaçava ele e o resto da família. O tratamento de Philippe foi bem sucedido e a família soube que o câncer estava em remissão. Mas os médicos começaram a suspeitar que ele estava sofrendo de esquizofrenia, já que ele havia contado a eles que uma pessoa invisível estava tentando falar com ele. Ele foi enviado para morar com outros parentes quando seu comportamento indisciplinado saiu do controle e ele começou a fazer brincadeiras maldosas nos moradores da casa, sem lembrar do que fazia. Assim que saiu da propriedade, ele não ouvia mais as vozes. Quando Philippe teve alívio imediato da atividade estranha, isso aparentemente fez com que o foco se voltasse para uma sobrinha de 18 anos de Carmen. Numa noite, conversando com Carmen, ela de repente disse: "Está vindo, você sente?" E instantes depois, ambos viram o contorno de uma mão sob a camisa da sobrinha dela. A família procurou os Warrens e um padre, e logo que as notícias da atividade estranha se espalharam, a comunidade paranormal ficou atenta. O investigador viu uma figura se aproximar e perguntar: "Você sabe o que fizeram conosco?" Em seguida, ele saiu. 2 padres chamados para ajudar a família fugiram da propriedade ao ficarem assustados demais para cumprir a tarefa. Um terceiro padre realizou um exorcismo, embora um membro da igreja católica local tenha negado que isso tenha acontecido. Muitas pessoas duvidam que esses eventos realmente tenham acontecido, já que algumas evidências indicam que a família estava apenas tentando lucrar com suas alegações. Outros acreditam que a casa era mesmo assombrada e que eles tiveram sorte de sair vivos. Número 8. Os Estranhos, um filme de terror lançado em 2008, não é baseado em um único evento, mas sim em 3 que serviram de inspiração para seu roteirista e diretor, Brian Bertino. Ele afirmou que chegou à ideia do filme após se inspirar em eventos de sua própria vida quando era criança, além do infame caso de Charles Manson e dos assassinatos de Keddie que ocorreram em 1981. No filme, os protagonistas vão a uma casa de férias isolada após um casamento de amigo, tentando resolver problemas do relacionamento. Logo, a viagem vira um pesadelo quando 3 mascarados passam a aterrorizá-los. As linhas telefônicas são cortadas, isolando o casal. Com o avanço do filme, os criminosos começam a invadir a casa. No fim, ambos morrem, mas antes os invasores revelam que atacaram apenas porque estavam em casa. Os eventos que inspiraram o filme são tão horríveis ou ainda piores. Os assassinatos na cabana Keddie aconteceram em 11 de agosto de 1981, quando Sue Sharp, John Sharp, Tina Sharp e Dana Wingate foram atacados na cidade turística de Keddie, Califórnia. 4 pessoas morreram naquela noite e ninguém foi preso pelo crime. Nenhum suspeito jamais foi identificado e nenhum motivo foi descoberto, deixando o caso como um mistério não resolvido. O caso da família Manson ocorreu nos dias 8 e 9 de agosto de 1969 na Cielo Drive, número 150, em Los Angeles. Integrantes da seita de Charles Manson, chamada por ele de família, mataram várias pessoas a seu mando. Manson passou o resto da vida na prisão por isso. Ele segue como um dos serial killers mais famosos da história, mesmo sem ter participado dos crimes daquelas 2 noites. As vítimas nesse caso foram Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski e Steven Parent.
Por fim, Bertino se inspirou em um evento que aconteceu durante sua infância. Ele contou que numa noite sozinho, porque os pais tinham saído, ouviu alguém bater na porta. Ele atendeu a porta e um desconhecido pediu por alguém que não morava ali. E quando Bertino disse a ele que não havia nenhuma pessoa com esse nome ali, o homem simplesmente foi embora. Depois, descobriram que ele integrava um grupo de homens que batia em portas e, se não eram atendidos, arrombavam e roubavam tudo. O evento teve grande impacto na vida dele, pois ficou apavorado só de imaginar o que ocorreria se soubessem que os pais dele não estavam em casa. Número 7. Nem todos os filmes assustadores giram em torno de eventos paranormais e crimes não resolvidos, embora um desses casos envolva a mundialmente famosa escritora de romances policiais Agatha Christie, que desapareceu por 11 dias em 1926. Esse caso é tema do filme Agatha, de 1979, que apresenta uma versão ficcionalizada dos fatos, mostrando uma história de vingança contra o marido de Christie, Archie, um dos principais motivos do desaparecimento real dela. Agatha conheceu Archie em 1912 ao participar de um baile promovido por Lord e Lady Clifford, perto de Exeter, na Inglaterra. Na época, Archie era oficial da Artilharia Real, mas um ano depois tornou-se oficial do Corpo Aéreo Real. Quando decidiram se casar em 1914, Archie já era piloto experiente. Eles oficializaram a união na véspera de Natal, enquanto ele estava de licença da França, na Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, mudaram-se para Londres, onde Archie trabalhou no Ministério do Ar. Em 1919, Agatha lançou seu primeiro romance e, com sucesso, mudaram-se para Berkshire. Mas em 1926, a vida de Christie piorou. Sua mãe havia sido diagnosticada com bronquite, uma doença respiratória que na época ainda era considerada extremamente grave, e em casos como o da mãe de Christie, muitas vezes era fatal. A morte da mãe teve grande impacto sobre ela, mas em dezembro daquele ano, tudo piorou. Na noite do dia 3 daquele mês, Agatha e Archie começaram a discutir, e ele admitiu que estava tendo um caso com uma mulher chamada Nancy Neal. Para piorar, ele contou a ela que se apaixonou por Neal e pediria o divórcio para ficarem juntos. Archie saiu de casa, dizendo que passaria o fim de semana com alguns amigos, entre eles Neal. A empregada do casal contou à polícia que Agatha deixou a filha do casal com ela e, em seguida, saiu de casa sem dar explicação. Ela entrou no carro e saiu sem avisar para onde ia. No dia seguinte, o carro dela foi achado abandonado em um matagal em Guildford, Surrey, e os investigadores concluíram que houve um acidente. Agatha não foi encontrada, mas a polícia achou seu casaco e mala no carro. Eles perceberam que os faróis estavam ligados. A notícia do desaparecimento de Agatha rapidamente virou manchete, e a polícia começou a suspeitar que Archie e sua amante estavam envolvidos. Um lago chamado Silent Pool foi vasculhado sem sucesso e o autor Arthur Conan Doyle entrou em contato com um suposto vidente na tentativa de resolver o mistério do que aconteceu com Agatha. Durante 11 dias não houve nenhum sinal dela. Mas então, um garçom do Hydropathic Hotel em Harrogate, Yorkshire, entrou em contato com a polícia para informar que uma mulher chamada Teresa Neal, que dizia ser sul-africana, havia se hospedado dias antes e ele suspeitava que era Agatha disfarçada. Archie e a polícia chegaram ao hotel e a acharam na sala de jantar. Archie afirmou que ela tinha amnésia e concussão, confirmadas depois por 2 médicos que acreditavam que ela bateu a cabeça no acidente de carro anterior. Archie acabaria se casando com Neal e Agatha se casaria com Sir Max Mallowan, um arqueólogo. Eles nunca mais falaram sobre seu desaparecimento e o caso nem aparece em sua autobiografia. Alguns acham que seu desaparecimento foi apenas um golpe publicitário ou vingança contra o marido infiel. Como Christie nunca mais comentou o caso, o real motivo do seu desaparecimento segue desconhecido. Número 6. Muitos de nós conhecem o mistério do desaparecimento da colônia de Roanoke, ocorrido em 1590.
Desde então, historiadores têm tentado descobrir o que aconteceu com a colônia, e um filme chamado Colônia Perdida, ou Espectros de Roanoke, sugere que havia um elemento paranormal no caso. O que sabemos sobre o incidente é que, em 1587, Sir Walter Raleigh começou a reunir colonos na Inglaterra com o objetivo de viajar para o que hoje é conhecido como Condado de Dare, na Carolina do Norte, onde planejavam começar novas vidas juntos, como uma colônia. Incluídos nesse grupo estavam John White, sua filha Eleanor, que estava grávida, seu marido Ananias e o chefe Montel, que havia começado a se associar com os ingleses durante uma visita anterior àquele país. Quando todos estavam prontos para partir, cerca de 118 pessoas haviam se juntado ao grupo. Em maio daquele ano, eles partiram de Plymouth rumo à Baía de Chesapeake, sob a liderança de White. Chegaram à ilha de Roanoke em 22 de julho daquele ano e decidiram se estabelecer ali, pois o navegador Simon Fernandes recusou-se a seguir mais ao norte. A colônia fez o possível para se estabelecer na região e em agosto daquele ano nasceu Virginia, filha de Eleanor. Ela se tornou a primeira criança inglesa nascida em solo americano, mas a alegria deles durou pouco. O grupo começou a ficar sem suprimentos e White se ofereceu para voltar à Inglaterra para buscar os itens necessários. Nesse período, a Guerra Anglo-Espanhola estourou e a rainha Elizabeth I ordenou que todos os navios ingleses protegessem a Inglaterra. Por isso, White só retornaria à ilha de Roanoke 3 anos depois. Ao chegar, ficou consternado ao ver a área abandonada. A área ali estava coberta de mato, e ao buscar pistas do ocorrido, ele achou a palavra Croatoan entalhada em um poste de madeira. Ele também viu as letras CRO, entalhadas em uma árvore no antigo forte, e supôs que a colônia havia se mudado para a terra do chefe Mateu, Croatoan, hoje chamada Ilha Hatteras. Ele nunca pôde testar sua teoria, pois um furacão atingiu a região e danificou seus navios. Sem opção, ele voltou para a Inglaterra e nenhum colono foi visto novamente. White tentou arrecadar dinheiro para voltar, mas nunca conseguiu. O destino de sua esposa, filho e da colônia segue desconhecido, mas o filme Colônia Perdida apresenta uma teoria assustadora sobre o ocorrido. Neste filme, os colonos chegam à ilha, mas logo são atacados por espectros, que são descritos como espíritos de guerreiros vikings que ficaram presos na ilha. No final, apenas Ananias Dare e Virginia sobrevivem e juntos conseguem fugir da ilha depois de enganar os espíritos malignos. Embora este seja certamente um relato fictício, ele apresenta semelhanças impressionantes com algumas das teorias extravagantes que foram sugeridas para explicar o desaparecimento da colônia. Muitos acreditam que forças sobrenaturais estavam envolvidas. Historiadores acreditam que os colonos foram obrigados a buscar refúgio em outras regiões da América, onde provavelmente viveram o restante de suas vidas. Número 5. Muitas pessoas descrevem o filme Mar Aberto, de 2003, como um dos mais assustadores e perturbadores que já viram. Mas nem todo mundo sabe que ele é baseado em um caso real e trágico que aconteceu em 1998, envolve um casal, Tom, com 33 anos, e Eileen Lonergan, vindos da Louisiana e que eram mergulhadores apaixonados. Eileen, experiente mergulhadora, convenceu Tom a adotar o hobby. O casal serviu no Corpo da Paz por cerca de 12 meses e, voltando de Fiji, fez uma parada em Queensland, Austrália, antes de chegar em casa. Lá, eles entraram em contato com a empresa de mergulho Outer Edge e reservaram uma sessão de mergulho. Eles decidiram que queriam fazer mergulho no Mar de Coral e no dia 25 de janeiro daquele ano partiram de barco de Port Douglas, na Austrália, junto com um grupo de outros 24 mergulhadores. O destino deles era o Recife de San Crispin, integrante da Grande Barreira de Corais. O Recife fica a cerca de 40 quilômetros da costa de Queensland, e assim que chegaram, Eileen e Tom colocaram seus equipamentos e mergulharam no belo Recife abaixo. Estima-se que eles ficaram cerca de 40 minutos debaixo d'água, e então decidiram voltar ao barco.
Porém, ao fazerem isso, o barco não estava mais lá, pois o capitão Geoffrey Nairn já havia recolhido os mergulhadores e retornado à costa. No dia seguinte, outro grupo de mergulhadores achou lastros no fundo do oceano e pensou que tinham sido perdidos. Mas a verdade era muito mais macabra. 2 dias após o sumiço do casal, Nairn achou a bolsa com passaportes e carteira no barco. Ele percebeu o erro imediatamente e avisou as autoridades, que organizaram uma grande busca. Mais tarde, alguns dos equipamentos de mergulho do casal foram encontrados na praia, incluindo uma prancheta com a mensagem: "A qualquer um que possa nos ajudar, fomos abandonados no Recife Agincourt, 25 de janeiro de 1998, 15 horas. Por favor, nos resgate antes que morramos. Ajude!" A mensagem foi achada tarde demais, e Eileen e Tom nunca foram encontrados. Enquanto a maioria das pessoas aceitou que eles perderam a vida devido a um erro grave do capitão, alguns sugeriram que tudo não passou de uma jogada de publicidade e que o casal nunca chegou a desaparecer. Isso não era verdade, e Nairn foi preso ao descobrirem que ele não garantiu que todos os passageiros estavam a bordo antes de sair do Recife. Foi constatado que ele cometeu outros erros nessas viagens, mas foi considerado inocente da acusação de homicídio culposo. A Outer Edge foi condenada a se apagar uma multa após se declarar culpada por negligência e, como resultado, a empresa faliu. Após a tragédia, o governo australiano passou a impor regulamentações mais rígidas para esse tipo de viagem, buscando evitar que erros assim se repitam. Número 4. Durante a Guerra Fria, o clima nos Estados Unidos se tornou de desconfiança, enquanto seu governo e o da União Soviética faziam de tudo para superar a oposição em termos de inteligência e espionagem. Ambos os países estavam apavorados com a possibilidade de que o outro lançasse um ataque a qualquer momento e recorreram a táticas muito estranhas na tentativa de obter vantagem. Qualquer informação secreta que pudesse ser obtida seria extremamente útil e, em alguns casos, esses governos recorreram a medidas extremas. Em determinado momento, o governo americano ficou paranoico, achando que a União Soviética e a China estavam usando técnicas de lavagem cerebral para transformar prisioneiros de guerra americanos em agentes comunistas, que depois seriam usados como espiões contra os Estados Unidos. Esse clima de desconfiança é retratado no filme de 1962, Sob o Domínio do Mal, dirigido por John Frankenheimer, que é considerado o filme que o catapultou para a fama em Hollywood. O filme se passa no início dos anos 50, quando os Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul contra o Norte. O objetivo era conter o comunismo, mas em uma cena, membros de uma unidade de infantaria são capturados após uma emboscada. Esses prisioneiros são devolvidos aos Estados Unidos, mas, sem que ninguém soubesse, um sargento sofreu lavagem cerebral no cativeiro, ato chamado de reeducação pelos responsáveis. O público soube que um major também sofreu lavagem cerebral nesse período, resultando em pesadelos intensos, onde o sargento tira a vida de 2 colegas do pelotão. Logo, outros soldados tiveram pesadelos parecidos, mas não acreditavam que o sargento fosse culpado. Depois, perceberam que todos foram submetidos à lavagem cerebral enquanto estavam presos. Quando descobrem isso, os militares iniciam uma investigação e constatam que o sargento foi submetido à lavagem cerebral e treinado como assassino. Quando sua mãe descobre isso, ela aproveita a situação e ordena que ele assassine um candidato à presidência para que seu marido possa ocupar o lugar dele. Apesar dos esforços para impedir, o sargento cumpre as ordens e a tragédia ocorre. Esses eventos não são historicamente precisos, mas descrevem com precisão o clima de desconfiança que existia nesses países na época. Esses medos não eram apenas dos governos, mas também dos cidadãos, que durante anos temeram ataques que pudessem mudar ou tirar suas vidas para sempre. Historiadores afirmam que a atmosfera de paranoia só piorou com as atividades da Ameaça Vermelha e do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que foi formado para investigar deslealdade e subversão entre os cidadãos americanos. O filme teve um impacto duradouro no público americano.
Após o assassinato do presidente John F. Kennedy, cerca de um ano após o lançamento de Sob o Domínio do Mal, muitos suspeitaram que Lee Harvey Oswald teria visto o filme antes do crime. Por causa disso, o filme foi retirado de circulação por mais de 2 décadas, com o governo afirmando que ele foi lançado em um momento de sensibilidade política. Embora seja importante notar que Frank Sinatra, que detinha os direitos de distribuição do filme, se recusou a lançá-lo publicamente devido a uma disputa. O filme foi relançado nos anos 80 e continua servindo como um lembrete de uma época em que a paranoia era a ordem do dia. Número 3. O oceano é, sem dúvida, um lugar muito perigoso, especialmente para quem passa semanas ou meses em alto mar, a bordo de barcos de pesca, tentando pescar o suficiente para lucrar ao voltar à terra. O filme de 2000 Mar em Fúria, estrelado por George Clooney e Mark Wahlberg, conta a história de um barco de pesca chamado Andrea Gale. E as condições extremas enfrentadas pela tripulação durante várias tempestades no Atlântico Norte em 1991. O navio foi construído em Panama City, Flórida, em 1978 e foi mantido por seu proprietário, Robert Brown, em Gloucester, Massachusetts. Ele viajava regularmente de Gloucester ao Atlântico Norte, onde sua tripulação pescava o máximo de peixe-espada antes de voltar. A maioria dessas viagens levava muito tempo para ser concluída, e a tripulação normalmente ficava longe de suas famílias por 1 mês de cada vez, embora algumas viagens durassem até 50 dias. Às vezes, a embarcação viajava até Terra Nova, e em 1991 estava a caminho do Flemish Cap, que fica a leste dos Grandes Bancos. Essa acabou sendo a última viagem do Andrea Gale. Ele partiu sob o comando do capitão Frank Tyne em 20 de setembro daquele ano, mas o plano inicial era procurar peixe-espada nas áreas habituais. Quando a pesca se mostrou ruim, Tyne decidiu direcionar o navio para o Flemish Cap, na esperança de que a sorte deles mudasse. Isso ocorreu mesmo após ele e a tripulação serem alertados sobre as condições climáticas perigosas. Em 26 de outubro, relataram que a máquina de gelo do navio parou de funcionar e a tripulação temia que o peixe pescado estragasse antes de chegarem em casa. Tyne decidiu voltar, mas as condições climáticas pioraram e o Andrea Gale seguia direto para uma tempestade formada por 3 sistemas meteorológicos perigosos prestes a colidir. O primeiro era o furacão Grace, que se moveu para o norte a partir das Bermudas. Ele havia parado, mas ao se unir ao sistema de baixa pressão de Quebec e a outros sistemas fortes ao largo da costa, tornou-se o que os meteorologistas chamaram de tempestade perfeita. Sabe-se que a embarcação ainda estava à tona no dia 28 de outubro, já que um navio da mesma empresa recebeu uma transmissão de Tyne por volta das 18 horas. Na mensagem, Tyne afirmou que estavam a cerca de 162 milhas da ilha de Sable, mas acrescentou que haviam encontrado ondas de 9 metros e ventos de até 80 nós. A mensagem trazia suas últimas palavras. Ela está chegando, rapazes, e está chegando com força sobre a tempestade. Nada na mensagem causou grande alarme em ninguém, e presumiu-se que o Andrea Gale e sua tripulação conseguiriam enfrentar o mau tempo. Boias meteorológicas na área indicaram que as ondas chegaram a atingir até 18 metros em certos momentos, com uma onda em particular ultrapassando 30 metros. Quando o do navio não chegou como esperado, um grande esforço de busca foi iniciado no dia 30 de outubro e uma área de cerca de 186 mil milhas náuticas quadradas foi vasculhada. Nada foi encontrado, e no dia 6 de novembro foi relatado que o rádio farol de localização de emergência do Andrea Gale havia sido encontrado na costa da ilha de Sable. 3 dias depois, a busca foi encerrada oficialmente. Embora pequenos destroços tenham sido achados depois, a localização do Andrea Gale e o destino da tripulação seguem desconhecidos até hoje. Número 2. O filme de 2014, O Diabo de Jersey, faz uma abordagem cômica de alguns temas bastante perturbadores, como o diabo e seu sucessor, que é o próximo na sucessão para se tornar o governante do inferno.
O filme não impressionou a maioria dos espectadores, mas sempre remete à lenda aterrorizante homônima de Nova Jersey. O Diabo de Jersey é um dos mais antigos elementos do folclore de Nova Jersey, já que a história dessa criatura é contada há quase 3 séculos. Tudo começou em 1735 em Pine Barrens, quando uma mulher conhecida pelos moradores da região como Mãe Leeds anunciou que estava grávida de seu 13º filho. Ela vivia uma situação desesperadora, pois a família era muito pobre e o marido, alcoólatra incurável, pouco ajudava. Depois de fazer tudo o que podia, sem nenhum resultado positivo, Mãe Leeds chega ao seu limite e é vista olhando para o céu dizendo que este seja um demônio. Meses depois, ela entrou em trabalho de parto numa noite escura e tempestuosa, já tendo esquecido as palavras daquele dia. Ela foi assistida por parteiras em casa, enquanto a família esperava em outro cômodo. A princípio, tudo parecia normal após o nascimento do bebê. Mas poucos minutos depois, a criança virou uma criatura demoníaca, segundo a lenda, diante de Mãe Leeds e das parteiras, que ficaram horrorizadas. Dizem que a criatura criou asas de morcego, garras e que seus olhos brilharam em vermelho antes de fugir pela chaminé. Moradores dessa região afirmam ter avistado o demônio de Jersey de tempos em tempos e que ele é tão assustador quanto a lenda sugere. Outros disseram ouvir sons estranhos e lamentos nas áreas arborizadas e pantanosas dos Pine Barrens. Mas em 1909, várias pessoas tiveram um encontro muito estranho que ainda é discutido na região até hoje. Tudo começou em 16 de janeiro daquele ano, quando moradores encontraram pegadas estranhas de casco na neve. Estranhamente, elas passavam por baixo de cercas, atravessavam os jardins das pessoas e, inacreditavelmente, cruzavam vários telhados na região, o que não deveria ser possível. O mistério cresceu quando moradores da Filadélfia e Camden também relataram essas estranhas pegadas. Uma equipe de busca com cães farejadores tentou rastrear a criatura, mas os cães se recusaram, aparentemente por medo. Escolas fecharam, fábricas locais pararam e um sentimento de inquietação tomou conta dessas áreas. Em certos momentos, a criatura foi avistada pela polícia, que atirou nela com suas armas de fogo, mas sem efeito algum. Em pouco tempo, a lista de pessoas que tinham visto o demônio de Jersey ficou muito longa, e algumas pessoas relataram ter sido atacadas pela criatura antes que ela fugisse repentinamente. Alguns moradores ouviram a criatura correndo pelos telhados de suas casas, enquanto outros a avistaram correndo na frente de seus carros. Esses eventos seguiram até 23 de janeiro, após o que a criatura foi vista apenas ocasionalmente em diferentes cidades de Nova Jersey. A maioria das pessoas vê essas histórias apenas como folclore, mas muitos insistem que o demônio de Jersey é real e que já o encontraram mais de uma vez. Seja como for, é uma história que será contada por muitas décadas ainda e a lenda do demônio de Jersey continua viva. Número 1. Terror em Amityville, dirigido por Stuart Rosenberg em 1979, ainda é considerado por muitos cinéfilos como um dos filmes de terror mais assustadores já produzidos. O fato de ser baseado em uma história real deixa tudo mais assustador. A cidade de Amityville está situada em Long Island, a cerca de 48 quilômetros da cidade de Nova York. Foi no número 112 da Ocean Avenue que uma tragédia impensável aconteceu em novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, cometeu um crime hediondo contra sua família, tão chocante que nem dá para descrever aqui. A casa onde os crimes ocorreram ficou vazia por um tempo, mas 13 meses depois foi vendida à família Lutz. Eles se surpreenderam ao saber que estava à venda por apenas $80 mil e George Lutz decidiu levar sua família para lá. Ele era conhecido por se envolver ocasionalmente com o ocultismo e muitos acreditam que ele trouxe entidades malignas consigo. Logo após a mudança, George notou que acordava sempre às 3h15 e descobriu que esse era o horário aproximado dos crimes de DeFeo Jr. Mas não demorou muito para que a casa começasse a afetar o resto da família, que relatou sentir odores desagradáveis que não conseguiam explicar.
ver uma gosma verde escorrendo pelas fechaduras de certas portas e sentir pontos frios estranhos na casa. Eles sentiram que havia algo muito errado com a propriedade e por isso decidiram pedir ajuda a um padre. Mas quando ele chegou e começou a abençoar a casa, ficou chocado ao ouvir uma voz alta ordenando que ele deixasse a propriedade imediatamente. Nas semanas seguintes, a família presenciou portas abrindo e fechando sozinhas, uma lâmina sendo lançada na cozinha e uma criatura semelhante a um porco de olhos vermelhos brilhantes observando a casa por uma janela fechada. Uma noite, George acordou e encontrou sua esposa levitando acima da cama, e seus filhos também relataram ver e ouvir coisas que não conseguiam explicar. Com o passar do tempo, a família ficou cada vez mais assustada, até que, em 14 de janeiro de 1976, 4 semanas, depois de terem se mudado, não aguentaram mais e fugiram, sem nunca mais voltar. George foi convidado para ser entrevistado por Ed e Lorraine Warren, que queriam visitar a casa com ele, mas ele recusou-se a chegar a menos de 4 quarteirões da casa. Eles conduziram uma investigação por conta própria e relataram sentir os odores fétidos, além de outros acontecimentos perturbadores que não conseguiam explicar. Em uma ocasião, enquanto Ed estava no porão, ele sentiu uma pressão enorme sobre a cabeça e os ombros. A pressão aumentou até ele não conseguir respirar, então sentiu como se fosse eletrocutado por uma fonte invisível. Os Warrens concluíram que a casa era habitada pelo que eles descreveram como forças diabólicas. E hoje, o endereço foi alterado para impedir que entusiastas do paranormal incomodem os novos vizinhos, que não encontraram nenhuma atividade estranha desde que se mudaram em 2017. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.